Oi, hoje eu vou falar do Luiz Gasparetto. Por quê? Porque hoje, dia 3 de maio, faz seis anos que ele foi para o mundo espiritual. 6 anos, em 2018. Sim, e vou falar como eu conheci Luiz Gasparetto. Eu amava ler os livros espíritas da mãe dele, li quase todos. E nisso teve uma feira do livro na fraternidade espírita que eu ia. Aí lá eu encontrei o livro que chamava Tudo Tem Seu Preço. E era do Luiz Gasparetto. Eu achei até estranho. Ué, Luiz Gasparetto é filho da Zíbia e escreve livros também. Eu achei que era só a Zíbia que escrevia. Aí eu fiquei pensando e tal. E eu peguei o livro e pensei assim, eu vou ler, deve ser parecido com os livros da Zíbia. E justamente, o livro assim é do mesmo perfil dos livros da Zíbia Gasparetto. Chama Tudo Tem Seu Preço. É um livro maravilhoso. Eu comprei ele, emprestei, nem sei aonde ele está. Sim, e nisso eu li esse livro. E quando eu estava fazendo o TCC da minha pós-graduação, eu ficava muito tempo na faculdade, na sala de informática, pesquisando as coisas. E nisso eu pensei assim, gente, eu terminei de estudar, então eu vou pesquisar umas coisas aqui. E comecei a pesquisar no YouTube sobre palestras da Zíbia. E nisso, aliás, pesquisar sobre a Zíbia Gasparetto, que eu gostava muito dos livros dela. Aí eu fui e achei um monte de palestra do Luiz Gasparetto. Aí eu pensei assim, gente, eu vou assistir uma palestra dessa aqui. Aí eu fui e assisti um vídeo dele, ele era muito engraçado, falando das coisas espirituais, sobre energia e tal. E assistia nas minhas horas vagas, assim, quando eu terminava de estudar, de fazer a pesquisa, aí eu ia e ficava lá ouvindo Luiz Gasparetto. E em um dos vídeos do Luiz Gasparetto, tinha um comentário de um rapaz falando que tinha um grupo no WhatsApp com o telefone, quem quisesse participar do grupo, era só mandar uma mensagem para ele que ele adicionava. Esse cara chamava até Igor Aires, acho que era Igor Aires. Eu tinha até ele no Facebook, nem sei se tem mais. Aí eu entrei no grupo e o grupo era de autoconhecimento. E o mais interessante é que foi nesse grupo que eu conheci o Hélio Couto. Como esse grupo era de autoconhecimento, o pessoal colocava muitas informações de autoconhecimento, várias pessoas nessa linha de autoajuda, autoconhecimento. E nisso me apareceu um link lá com a palestra do Hélio Couto. Aí eu fui ver o que se tratava. Gente, e não é que eu assisti a palestra do Hélio Couto, eu vi o Hélio Couto, parecia que eu já conhecia ele, sem mentira. Eu fui assistir, eu lembro direitinho, a primeira vez que eu assisti um vídeo do Hélio Couto. Aí eu comecei a assistir, tipo, eu não entendi muita coisa, assim, qualquer coisa diferente, assim, que a gente vai ver. Quanto mais antes, que eu não era muito acostumada a ficar assistindo palestra no computador, fui vendo, assim, eu não entendi muita coisa não, né? Mas eu fui prestando atenção, quando eu me dei conta, eu tava entendendo tudo que ele tava falando e pensando assim, gente, que coisa, nossa, parece que eu já sei isso e tal. Aí eu fui e assisti só a metade, porque não dava tempo. Aí a outra vez que eu fui lá, eu comecei a pesquisar mais sobre ele. E nisso, a internet na minha casa era muito ruim para assistir vídeo. E eu animava a assistir vídeo só quando eu ia para a faculdade fazer minhas pesquisas. Aí eu fui e toda vez que eu ia na faculdade, eu fazia minhas coisas rapidinho para não ter tempo livre e assistir as palestras. Aí eu comecei a baixar um monte de áudio lá do Hélio Couto
coloquei no meu celular e comecei a ouvir. Então, Luiz Gasparetto e Hélio Couto tem tudo a ver na minha vida, porque se não fosse assistir as palestras do Luiz Gasparetto e entrar no grupo, eu não tinha conhecido o Hélio Couto. E aí eu fui, e quando eu entendi as palestras do Hélio Couto, quando ele falou da ressonância, que era uma programação que colocava uma energia das coisas que a gente queria, dos arquétipos, parecia que eu já sabia disso antes, é muito estranho isso. E hoje é só do Gasparetto que eu vou falar, um outro dia eu falo do Hélio Couto. Então, o Luiz Gasparetto foi a segunda pessoa que me iniciou no autoconhecimento, porque a primeira pessoa foi o Antônio Roberto. Era um psicoterapeuta que tinha um programa na TV Horizonte, aqui em Belo Horizonte, que falava sobre sobre autoconhecimento, e era muito legal. Ele falava demais sobre emocionais, sobre coisas emocionais. Ele falava muito sobre inveja, sobre ciúme, sobre orgulho, sobre vaidade. Ele focava bem nisso. E foi até através dos vídeos dele e de um livro desse Antônio Roberto que eu comprei e que eu passei a me entender, me curar e resolvi muita coisa na minha vida assim. E depois eu conheci o Gasparetto. E depois do Gasparetto foi o Hélio Couto. E depois eu conheci muitos por aí. Mas o basicão aí, que eu aprendi muita coisa, foi Luiz Gasparetto. Eu adoro as palestras do Luiz Gasparetto até hoje. Tipo, tem tempo, é como temporada, tem tempo que eu ouço demais Gasparetto. Eu dou uma parada e assisto Hélio Couto. Depois eu dou uma parada e ouço outras pessoas. Depois dou uma parada e ouço Adhemar de Ramos. Eu sempre faço assim e às vezes eu volto. E é desse jeito. E é bom sempre ouvir, porque o ser humano aprende só por repetição e a gente acaba esquecendo com a vida aí, com as experiências que exigem muito autoconhecimento. É necessário fixar todos esses conceitos aí. Um deles que eu vou citar agora para finalizar o vídeo é: não fazer gracinha para o mundo e virar as costas para Deus. Tem gente que fica fazendo bonito para os outros e para Deus, que é a consciência de si, deixa para lá. Aparência por fora e podridão por dentro. Não é não, sim é sim. Não poupe os outros não. Fale com jeito, mas não poupe os outros. Se não tem nada a ver, mande embora. Onde as pessoas têm mais ilusão é na vida sentimental. Ninguém tem coragem de ser verdadeiro. O amor de verdade tem que ser de muita coragem. O amor de verdade tem que ter muita coragem de ser sincero. As pessoas querem aprisionar os outros com suas ilusões, por isso não existe o amor de verdade. A gente que faz a vida da gente com as coisas boas. As pessoas têm muito medo da sinceridade. A maioria foge da sinceridade e vive na enganação. As coisas têm que ser sincera, transparente, verdadeira e muito clara. Beijos.